Eu vou apresentar o documentário. Então, o documentário também está no YouTube, também está lá no Classroom, já coloquei para vocês lá no Classroom o documentário, então, só para a gente poder ter uma base, depois eu vou explicar de maneira mais detalhada o que ele vem trazendo aqui para vocês, tá bom? Todos os elementos restantes que vão encher o nosso mundo, incluindo o cobre. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. Esses são nossos blocos de construção, tudo que sai desse conjunto químico específico. Tabela periódica. As supernovas são absolutamente necessárias para estarmos aqui hoje. Nós temos traços de ferro em nosso sangue, pedaços de uma antiga supernova fluindo através do nosso corpo. Todos nós somos pó estelar. Cobre e estanho, idade do bronze. Sem supernovas não há idade do bronze. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar todos os elementos que só podem ser criados em uma supernova. Os elementos feitos pelas estrelas vão se tornar as sementes da vida na Terra e os condutores da história humana. Mas a viagem está apenas começando. Antes que possa haver vida, o universo precisa construir-nos um lar adequado. Para construir uma casa adequada, você tem que juntar os materiais certos todos num só lugar. Quando os planetas se formam, é a mesma coisa. É o material que você tem em mãos que vai ditar o tipo de casa que o seu planeta vai ser. Juntar o material suficiente no lugar certo de uma só vez leva um tempo muito longo. Gente, então, quando ele fala, né, de o tipo de material que você tem é o que vai determinar a casa que você vive e também o tipo de vida que tem lá. Então, por exemplo, como é que os cientistas conseguem provar que o processo, né, de formação da Terra tenha sido como ele foi? Então, quando eles falam que a gente é pó estelar, isso é muito bonito, poético e, ao mesmo tempo, biologicamente, porque dentro do nosso corpo a gente tem ferro, magnésio, cálcio, tudo que só pode ser formado e que foi formado, né, nas supernovas, com as explosões e formação de novos materiais químicos. Então, isso formando a nossa Terra, né, na nossa Terra, no chão, se a gente fizer uma análise de solo, tem ferro, magnésio, cálcio, tudo isso tem também na Terra. Então, o tipo de vida que tem na Terra, ele coevoluiu junto com o planeta. Então, o tipo de vida que existe aqui só pode ter existido devido aos processos que aconteceram em simbiose com a nossa Terra. Beleza? Pelos próximos 8 bilhões de anos, mais da metade da história como a conhecemos, as fábricas de elementos continuam seu trabalho. Estrelas explodem e renascem. Cada geração com mais elementos pesados que a anterior. Até que 4 bilhões e 600 milhões de anos antes, finalmente, há materiais reunidos suficientes para o próximo passo no caminho até nós. Uma nova estrela nasce. Esse é o nosso Sol. Ele é tão grande que reúne 99% do gás da poeira do sistema solar. Mas ainda há o suficiente para a gravidade criar outras coisas como os planetas. O terceiro depois dessa estrela será a nossa casa. Então, galera, o Sol é uma estrela bem grandona, né? Mesmo assim, ele é considerado uma estrela de quinta ordem, tem estrelas muito maiores que o nosso Sol. E aí a gravidade foi fazendo, né, a sua função e 9 planetas orbitam aí o sistema solar. Ele fala que o terceiro deles é a nossa casa. Quem são os outros 2 primeiros? Quem que lembra? Isso é matéria de ensino fundamental, hein? Quais que são os primeiros planetas antes da Terra? Alguém lembra disso? Um é Mercúrio, se não me engano.
É Vênus? Mercúrio, Vênus, Terra. Muito bem. Então, Mercúrio e Vênus são os dois primeiros, depois vem a nossa Terra. O que ele vai mostrar aqui, galera, é como a nossa Terra surgiu. Então, a feição dela era bem diferente daquilo que a gente tem hoje, tá? Na época em que a Terra surge, pouco mais de 4 bilhões e meio anos antes, 2/3 da história do universo já se passaram. As primeiras auroras nascem no planeta alienígena em formação. Um mundo que gira tão rápido que um dia dura apenas 6 horas. Quando você volta para a Terra primitiva, logo após a formação do planeta, você precisa pensar na Terra como outro planeta. O Sol teria revelado uma cena miserável de lava derretida. E em alguns lugares você veria rocha preta vulcânica boiando. Lembra que durante alguns milhões e bilhões de anos, tudo o que aconteceu no universo foi diminuir a temperatura, restaurar o equilíbrio, a força da gravidade ia atraindo, né, os planetas, as galáxias, enfim. Então, a Terra reflete muito de como o universo era antigamente, com muito caos, muita alta temperatura, muita pressão, então diferente de como é hoje. Dentro da rocha liquefeita, os elementos estão todos em confusão. Alguma coisa tem de trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida. Enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro-níquel derretido. Este metal líquido agitado cria um campo magnético que se estende até o espaço. Como um campo de força, ele irá proteger o nosso futuro. Então, olha só. Metal, galera, pensando, né, na força da gravidade, ela atrai o metal que é mais pesado para o núcleo do planeta e o material que é mais leve fica para a crosta, né, para fora. Só que o metal rodando em alta velocidade, a gente gera força eletromagnética, força magnética. Então, o nosso planeta ele é envolvido por um campo eletromagnético que é essencial para várias coisas. A primeira delas é que esse campo protege a gente de meteoros, por exemplo, que podem atingir a Terra. Protege a gente de oscilação, né? De ficar chacoalhando muito também. Além do que, isso vai proteger dos raios, né? De alguns tipos de raios provindos do Sol. A camada de ozônio protege dos raios UVA, UVB. Esse campo eletromagnético protege de outras forças, né? E ele vai manter a gente estável. Show de bola? Então, ele vai fazer esse campo eletromagnético, ele protege a gente de um monte de coisa. Show? Inclusive, é por causa desse campo eletromagnético que é possível existir energia elétrica no planeta Terra. Então, a corrente elétrica, né, vai sempre do positivo para o negativo, agora eu não lembro, acho que sim. Do positivo para o negativo, e aí por conta desse campo, por conta de a gente ter dois polos, né? O polo norte e o polo sul, eles são polos eletromagnéticos, causados, né, originados por esse campo também eletromagnético. Então, o nosso planeta, ele funciona com polaridades, e por isso que existe a energia elétrica também. Então, se algum dia esse núcleo parar, ou se deixar de existir, uma série de coisas podem acontecer. Inclusive, tem um filme super legal que a professora Isabel, de Física, costuma passar não sei se ela já passou para vocês, que é chamado O Núcleo, que é um ensaio sobre a Terra quando o núcleo para, né? E aí para a questão da orientação dos pombos, né? A questão da energia elétrica em si, por conta da orientação eletromagnética desse campo que a gente tem. Beleza? Chamado de campo de Van Allen. O lar das partículas carregadas mortais do Sol. Em breve, este campo magnético vai permitir que a vida cresça e depois orientar os exploradores que vão ligar as duas metades do mundo. Mas para que tudo isso aconteça, a Terra vai precisar de um parceiro fundamental. 4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes.
Um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. Olha que interessante. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra. Então, olha que legal. Aqui ele traz um pouquinho do surgimento do nosso satélite natural, da Lua. Então, seria um meteoro que teria batido na Terra e ele não conseguiu escapar por inteiro por causa da força da gravidade. Então, ele começa a orbitar a Terra e isso vai ser muito importante. Vamos ver o que o vídeo fala. Onde tem ficado desde então. A formação da Lua foi um evento muito importante na história da Terra. E, de fato, sua criação há mais de 4 bilhões de anos é muito importante para o clima da Terra de hoje. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida. Estações do ano. Galerinha, eu vou parar aqui. Tem alguém tentando entrar aqui. E eu também quero explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou parar a apresentação para vocês verem a minha câmera e explicar sobre a importância da Lua para a Terra. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma borracha ou alguma coisa para poder explicar para vocês. Então, ó, vamos imaginar que isso daqui... Deixa eu ver, eu tenho que ver minha câmera também. Aqui. Vamos imaginar que isso daqui é a Lua e isso daqui é a Terra. A Terra, ela não está assim, exatamente, no eixo. Ela está inclinadinha, beleza? E a Lua está rodando aqui ao redor dela. Mantém ela, segura ela inclinada nesse eixo. Vamos imaginar que a minha cabeça é o Sol. Então, se aqui é a Terra, ó, quando a Terra está assim, deixa eu segurar ela assim. Quando a Terra está rodando ao redor do Sol assim, é verão no hemisfério sul. Quando a Lua, a Terra, ela roda assim, é verão no hemisfério norte. Então, o fato de a Lua ter sido formada e segurado a Terra inclinada no seu eixo, favorece, possibilita que tenham as 4 estações do ano. E a formação das 4 estações do ano, elas são essenciais para que se mantenha, né, a fabricação de oxigênio meio que homogênea no planeta. Então, enquanto um lado está mais frio, o outro está mais calor, está bombando de oxigênio. Depois inverte, e isso faz com que a vida na Terra permaneça em equilíbrio, beleza? Então, a Lua, sem a Lua, nós não estaríamos aqui hoje. Então, a Lua foi um fator fundamental para o surgimento da vida na Terra. Tudo bem? Já está terminando, eu quero passar mais um trechinho do vídeo para vocês, só até ele entrar na questão do surgimento da vida, e depois eu vou trazer as teorias, né? Vou dar um pouco mais de complexidade, porque ele fala de maneira bem rápida ali. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ter estações é muito importante para a evolução da vida na Terra. E ter uma certa estabilidade na inclinação dos eixos é muito importante também para a manutenção da vida na Terra. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra, o que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24. Então, ó, conforme a Terra surgiu, sem a Lua, ela era bem pequena, né, leve, e a rotação dela era alta e a translação dela também. Então, um dia durava 6 horas. Então, a rotação bem alta. Quanto mais pesada a coisa mais devagar ela vai. Então, com o conjunto Terra e Lua, a Lua diminui a rotação, né, da Terra e diminui a translação também. O dia passa a ter 24 horas e o ano 365 dias. Então, tudo vai entrando no equilíbrio. Depois do equilíbrio é que a vida consegue se estabelecer.
4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes. É muito quente na Terra para a água líquida existir. Mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. Então, ó, já existia água na Terra, mas não existia água líquida. Então, estava tudo ainda em vapor, tá? Uma camada gigante de nuvem ali recobria a Terra, porque essa água estava em forma de vapor. Mas para existir vida, precisa de água líquida. Então, precisou de muito tempo até que a temperatura da Terra baixasse, para essa chuva, né, começar a descer, começar a cair de fato na Terra, porque as primeiras chuvas nem chegavam na Terra, ela calefava, ela sublimava antes de chegar no chão. E aí, depois que a temperatura foi diminuindo, foi que foi possível ter água. O truque é saber como tirá-lo do céu. Em qualquer mundo onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. Há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos antes, o nosso planeta tem uma lua e oceanos permanentes, mas dificilmente se assemelha ao lugar que hoje chamamos de casa. Para se tornar o palco de toda a história humana, a Terra precisa de uma atmosfera rica em oxigênio, continentes férteis para as pessoas descobrirem e desenvolverem. O que irá criar nosso mundo moderno? Há 1 trilhão deles rastejando na sua pele agora. Então, galera, a partir do surgimento, né, da água, e aí para quem já fez a resenha que eu pedi do capítulo do livro, já sabe que muitos cientistas começaram a tentar experimentar, tentaram provar que a partir desses oceanos primitivos, né, dessa água, dessa mistura de compostos orgânicos que aconteceu, é que a vida teria surgido. Então, vários cientistas, o Oparin é um deles, né, o Urey Miller, o Aldani, dentre outros, começam a fazer testes para poder saber como é que a vida surge, como é que é possível uma complexidade maior a partir desses oceanos primitivos, tá bom? E aí, aqui o que ele fala desses organismos são as cianobactérias e as algas, né, que são as cianobactérias e as bactérias. Estamos contando a história do mundo em 2 horas, a partir do Big Bang até os dias atuais. E o nosso mundo moderno tem pistas importantes para a história. Na verdade, estruturas como essa escondem uma ligação misteriosa com a primeira vida na Terra. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes. Ele vai contar aqui de uma maneira bem rápida, tá, gente? E é exatamente esse pedaço do documentário que eu vou explorar um pouco daqui a pouco na nossa aula. Abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Então, aqui, ó, ele traz moléculas que já são moléculas complexas. Sempre quando a gente fala em surgimento da vida, a gente não pode esquecer da CHOMP. O que é CHOMP? É uma diquinha aí que eu tenho para dizer para vocês sobre os elementos químicos responsáveis pelas matérias orgânicas e pela vida, né? Então, seria o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo, beleza? A partir desses compostos, muita coisa vai ser feita e as moléculas, né, elas vão interagir entre si. Quando ele fala aí da revolução silenciosa que está acontecendo, são as moléculas interagindo entre si, formando as primeiras estruturas chamadas coacervados. Os coacervados ainda não são seres vivos, mas são estruturas que possibilitam o surgimento da vida depois, tá? Depois eu vou explicar isso direitinho para vocês. 6 elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós.
aqui ele já dá um salto, né? Ele passa bastante tempo, milhares de anos, e ele vai falar de uma das moléculas mais complexas que existe, que também teria surgido nessa época, que é o DNA, que a gente já estudou no ano passado, né? A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele é os secretos da vida. E que também tem lá no DNA, né, carbono, oxigênio. A substância-chave que compõe toda a vida, inclusive nós. Aí. A mais espetacular é o DNA. Então, o próprio DNA, ele é composto, lembra? De uma fita de fosfatos, PO4, tem açúcar ali dentro, que são a ribose, né? A pentose, a desoxirribose e a ribose. Então, tem as bases nitrogenadas que vão envolver o nitrogênio. Então, todas essas substâncias químicas são as que fazem parte da nossa constituição também, beleza? Por isso, eles trazem como a importância de moléculas mais simples se complexificarem, formando moléculas mais complexas e, a partir daí, a vida ser possibilitada. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. Então, acredita-se que os primeiros seres vivos mesmo da Terra tenham sido bactérias. Bactérias, primeiro, fermentadoras, depois autotróficas, né, fazendo a fotossíntese, e depois surgiram os seres que são aeróbios, né, que respiram o oxigênio produzido por elas, e a vida se desenrola a partir daí. Daqui a pouco a gente vai ver esse passo a passo. Somos muito egocêntricos. Nós achamos que nós animais dirigimos o mundo, mas na verdade somos intrusos muito tardios. Havia um império de bactérias muito antes dos animais. Os animais vêm junto e nós gostamos de pensar que eliminamos as bactérias. Bem, nós estaríamos mortos se eliminássemos esse império. Eu tenho dentro de mim um zoológico inteiro de bactérias. Na verdade, cada um de nós tem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que há pessoas no planeta. Então, olha que muito louco, né? Cada um de nós tem dentro de nós mais bactérias do que existem pessoas no planeta. Então, é graças a esses micro-organismos que nós estamos aqui hoje. Eu vou interromper, gente, o vídeo aqui, porque agora, então, eu quero... Tá tudo bem até aqui? Deu para pegar um pouco mais do que o vídeo quer dizer? Deu? Eu quero compartilhar aqui com vocês... Bom, a partir disso aqui, que foi o finalzinho da nossa outra aula. Que aí a gente segue, né? Então, lembrando de novo, eu não estou querendo convencer ninguém a nada de que isso foi real mesmo, de que isso aconteceu, mas eu estou apresentando para vocês a visão da ciência sobre o surgimento da Terra, sobre o surgimento da vida na Terra. A visão científica, de novo, né? Ela prova, ela testa, ela experimenta, ela vai fazer tudo com base em comprovação científica. É uma lente, é uma maneira de entender os fatos, tudo bem? Então, seguindo, né? A gente já conversou sobre o que aconteceu depois do Big Bang, passaram-se milhares de anos até que a Terra pudesse surgir. A Terra, nas suas condições primitivas, era bem diferente da Terra que a gente tem hoje, beleza? Então, como ela era mais ou menos a 4,8, né, bilhões de anos atrás. Então, o que existia nessa Terra que parecia uma pelotinha de lava? Muitos gases tóxicos, né? Lembrando que ainda não havia oxigênio solto, o oxigênio estava associado a outros átomos, a outros elementos. Esses gases, como o enxofre, né? O gás do enxofre, gás metano, outros gases, tinha bastante radiação ultravioleta, então, por não existir oxigênio solto, não tinha a camada de ozônio. A camada de ozônio é que protege a Terra dessa radiação ultravioleta, então, sem ozônio, muita radiação chegava até aqui no planeta. Isso vai ser importante para vocês entenderem como é que as moléculas elas vão se complexificando, né, mais para frente.
muitas descargas elétricas, porque imagina, toda a água que tem no planeta, ela não estava líquida, ela estava gasosa. Então, era uma camada muito densa de nuvens e raios e trovões e relâmpagos e tudo isso, né? Gerando descargas elétricas aqui na nossa Terra. Alta temperatura, porque os metais estavam fundidos ainda, todos misturados, como uma lava mesmo, né? Então, essa aparência da Terra não é nada parecida com a que a gente conhece da Terra hoje, né? Daquele planeta azul, cheio de água e tal. Até que foi possível, né, o aparecimento da água no estado líquido, com as chuvas. Então, durante muito tempo, ficou só chovendo e resfriando a superfície da Terra. Porque as primeiras chuvas não conseguiam chegar no solo, elas já evaporavam antes mesmo de chegar, porque a temperatura era muito alta. Então, ficou anos e anos e anos chovendo para poder resfriar a crosta terrestre. A partir do momento que se resfria a crosta terrestre, aí é possível ter água no formato líquido, aí é possível as estruturas começarem a surgir. Então, quando chove, essa água, ela dissolve a matéria orgânica que está ali na crosta terrestre, formando o oceano primitivo. Esse oceano primitivo é que era o que o Oparin tentou reproduzir como sopa primordial, beleza? Então, água com elementos orgânicos ali dissolvidos. E aí se passam milhares e milhares e milhares de anos, até que as primeiras moléculas começam a... Daqui a pouco eu volto naquele slide para poder explicar isso, que é interessante, tá, gente? Que começam a formar as moléculas. Então, o que eram, de fato, os coacervados? Eram estruturas que impermeabilizavam, né? Que separavam o meio interno do meio externo. Como é que esses coacervados, eles se formaram? Eles se formaram a partir de moléculas simples que foram se complexificando num processo, né, de união aí. Lá no documentário, quando ele mostra aquelas moléculas se unindo, isso é a formação dos coacervados. Então, através, né, dos gases, da radiação, tudo isso foram fatores que fazem as moléculas que são simples irem se unindo. Então, por exemplo, fosfatos, nitratos, amônia, carboxila, tudo isso são moléculas simples. Elas vão se unindo, formando moléculas mais complexas. Onde elas vão se unindo? Dentro da água. Isso a gente já está falando dentro dos oceanos primitivos, beleza? E o que o coacervado permite? Justamente, vai ter uma composição química dentro do coacervado e fora dela. Então, no oceano vai ter um tipo de composição química e dentro do coacervado outro. E ali dentro do coacervado é que moléculas muito interessantes vão surgindo, vão aparecendo, como, por exemplo, o RNA, que é um material genético que tem a capacidade de autoduplicação e que vai depois possibilitar o processo de duplicação dos seres vivos. Beleza? Mas vale a pena chamar atenção, ó, os coacervados ainda não são considerados seres vivos. Eles são estruturas que possibilitam processos que depois vão ser tidos como processos dos seres vivos. Tudo bem? Então, ó, o que eram de fato os coacervados? Aqui tem várias experiências e lá no livro tem isso explicadinho detalhadamente para vocês. Como é que o Oparin e o Aldani, eles conseguiram chegar nessa ideia, né? No interior do coacervado é possível um armazenamento de água, então uma estrutura química diferente. É possível, né, o ingresso passivo de substâncias, ou seja, começa a acontecer a difusão e a osmose, lá já na época dos coacervados. Essas moléculas, elas se concentram, né, se organizam por forças eletrostáticas, hidrofílicas e hidrofóbicas. Lembra que hidrofílica e hidrofóbica remete a gente à estrutura da membrana plasmática? Então, a membrana plasmática, ela tem uma parte que é hidrofóbica, de gordura, e uma parte hidrofílica lá dentro. Então, que permite essa passagem de água, né, de água e substâncias por dentro dela. Então, aqui eu trago para vocês, né, essa micela. Micela é essa forma arredondada que os coacervados inicialmente tinham. Então, a partir de moléculas mais simples, foram se organizando em moléculas mais complexas. Galera, aqui eu quero fazer um parênteses.
aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu vou interromper aqui e vou aparecer para vocês. Na outra aula, um aluno me perguntou assim, professora, então, pelo que eu estou entendendo, essa formação do coacervado é uma matéria bruta que está originando a vida, não é isso? Então, a vida teria surgido mesmo a partir de uma matéria bruta e não inanimada? E aí, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, pessoal. Aí, eu vou compartilhar aqui com vocês, daqui a pouco, sobre biogênese e abiogênese. Uma coisa é diferente da outra. Então, a gente não pode entender que a formação do coacervado seja uma abiogênese, né? Que é a formação da vida a partir de matéria bruta. Por quê? A gente tem que entender esse lance como processo e não como matéria. Como assim, professora? Bom, o coacervado, ele possibilita processos de absorção de matéria orgânica. E isso, mais tarde, vai ser entendido como digestão, como alimentação. O coacervado, ele possibilita lá dentro, né, a formação de enzimas, como o RNA, que depois vai dar a capacidade de duplicação para esse material, para esse ser vivo, né? Então, possibilita a reprodução, que é um processo de um ser vivo. O coacervado em si não é um ser vivo, mas ele possibilita processos. E esses processos, mais tarde, vão ser entendidos como processos dos seres vivos. Deu para entender? Agora eu vou diferenciar para vocês o que é essa ideia de biogênese e abiogênese. Tudo bem até aqui, galera? Eu sei que são muitos nomes, mas eu vou deixar tudo isso lá no Classroom para vocês estudarem. Então, voltando aqui, ó. Quando os cientistas começaram a estudar sobre o surgimento da vida na Terra, duas teorias foram as mais fortes, lógico, tiveram muitas outras ideias, né, hipóteses sobre o surgimento da vida na Terra, mas as mais fortes foram essas. Então, essas. A abiogênese diria que o surgimento da vida na Terra seria a partir da ativação de matéria bruta. Para eles existiria um fluido, né, universal, um fluido ativador, né, uma matéria, eles chamam de princípio vital. Teria um princípio vital que ativaria a matéria bruta, dando vida a coisas inanimadas. Então, ela também pode ser chamada de teoria da geração espontânea, que hoje a gente sabe que é inválida, porque é impossível que algo sem vida origine algo com vida. Beleza? Hoje em dia, o que tem mais vulto científico, mais importância científica, é a teoria da biogênese, que diz que todo ser vivo nasce a partir de outro ser vivo, e que os processos de um ser vivo seriam nascer, crescer, respirar, né, ter metabolismo, se alimentar, se reproduzir e depois morrer. Se um ser é capaz de cumprir esses processos, ele é considerado um ser vivo. Então, a gente vai pelos processos e não pela matéria em si. Percebe a diferença? Então, o aluno perguntou, então essa formação do coacervado não seria que a partir de matéria bruta, né, moléculas químicas interagindo para formar depois a matéria viva? Então, não seria a biogênese isso. O coacervado, ele possibilita os processos e depois o primeiro ser vivo que surge na face da Terra seriam as bactérias. Sim, bactérias heterotróficas, fermentadoras, e que usam desses processos que foram possibilitados pelo coacervado, que independeu, né, que tornou independente o meio interno do meio externo. Show de bola? Deu para entender essa diferenciação? Surgem os coacervados e depois de milhares e milhares de anos, é por isso que a gente não chama o coacervado de ser vivo, os primeiros seres vivos na Terra surgem. Então, seriam as algas chamadas de cianofícias e as bactérias, todas elas unicelulares. Por que elas são consideradas os primeiros seres vivos? Dentro do seu interior, ela tem moléculas capazes de realizar a duplicação. Então, são os primeiros seres que começam a se reproduzir e a fazer metabolismo, né? Essa duplicação, ela é feita pelo RNA, que é uma molécula mais simples e que realiza também funções de enzima, tá? Mas como que
como que essas bactérias, elas conseguiam energia para se reproduzir e para viver. Então, a primeira ideia é que elas absorviam do meio externo as moléculas necessárias para que elas quebrassem e dessem energia para elas. Então, elas seriam heterotróficas, e isso é a hipótese heterotrófica. Os primeiros seres vivos que surgiam teriam sido seres heterótrofos. E o que é heterótrofo mesmo, professora? Alguém que come, não alguém que tem capacidade de fabricar o próprio alimento. Quem tem capacidade de fabricar o próprio alimento é chamado autótrofo. Então, os primeiros seres vivos a surgir teriam sido heterótrofos, ou seja, eles se alimentavam de coisas, eles absorviam matéria orgânica dissolvida ali nos mares, né, nos oceanos primitivos. Conforme o tempo vai passando, esse alimento vai reduzindo, né? Então, eles passam a competir entre eles, eles passam a se alimentar uns dos outros. Ou as primeiras bactérias podem se alimentar de coacervados, que já são moléculas mais complexas e que forneceriam energia para esses primeiros seres vivos, beleza? Fabricar o próprio alimento é trabalhoso bioquimicamente. Por isso, a hipótese é heterótrofo. Como a vida era bastante simples lá no início, quando ainda éramos bactérias, né? Quando ainda só existia bactéria no planeta, era mais fácil absorver uma matéria que já estava ali pronta do que fabricar a própria. Show? Então, isso foram os primeiros seres vivos, eles foram heterótrofos. Com o passar dos anos, vai tendo escassez, né? Então, vai absorvendo muito, vai acabando o alimento uns para os outros. E aí que surge a oportunidade, a possibilidade de fabricar o próprio alimento. A autotrofia, né? De fazer esse próprio alimento. Esses organismos, eles acabam produzindo oxigênio como produto do seu metabolismo. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar um esquema que vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Então, conforme os primeiros organismos produzem oxigênio, esse oxigênio, ele satura a água e depois ele evapora, né? Possibilitando, então, que a atmosfera ficasse rica em oxigênio livre. Oxigênio livre na atmosfera vai formar camada de ozônio. É só nesse momento, muito depois do surgimento dos primeiros seres vivos, que a camada de ozônio começa a ser feita. Mas, galera, é a partir da formação da camada de ozônio que a vida terrestre começa a ser possível. Então, até agora a vida está dentro da água, com a formação da camada de ozônio, depois vai ser possível que os organismos respirem esse oxigênio fora da água. Tudo bem? Então, a partir das algas e bactérias é que se possibilitou o surgimento dos animais terrestres, devido a essa produção de oxigênio. Eu vou passar aqui para vocês o esquema que vai ficar mais fácil de a gente entender isso. Então, aqui está o passo a passo de como a vida teria surgido na Terra. Um primeiro momento aqui, ó, seriam os heterótrofos anaeróbios. Anaeróbio é que não usa oxigênio na sua respiração, tá? Heterótrofo, porque eles estão ainda no nível de coacervados ou bactérias, absorvendo, aqui já há bactérias, né? Absorvendo compostos orgânicos e quebrando esses compostos orgânicos para obter energia. Então, eles são seres fermentadores. Como resultado da fermentação, eu tenho gás carbônico e algumas outras moléculas. Então, aqui, as primeiras bactérias sendo heterótrofas anaeróbias, ou seja, absorvem compostos orgânicos e fazem fermentação para obter energia. Milhares e milhares de anos passam, os compostos orgânicos vão ficando escassos, e aí a solução é fabricar o próprio alimento. Eles comem uns aos outros e passam a trabalhar uns para os outros, uns fornecendo proteção e outros lá dentro fornecendo energia para o outro. Então, é um trabalho simbiótico que a gente chama, tá? Um passa a funcionar dentro do outro. Então, qual que é o segundo momento? A autotrofia, né? Os organismos serem capazes de fazerem o próprio alimento. Então, eles absorvem do meio água, gás carbônico, sais minerais. Aqui dentro vai acontecer reações enzimáticas, que é a autotrofia, seja a fotossíntese, seja algum outro processo autotrófico, vai liberar os compostos orgânicos para que essa célula se alimente e libera para o ambiente
oxigênio. É a partir desse estágio que a Terra começa a se transformar. Porque oxigênio sendo liberado, eu vou formar a atmosfera com oxigênio, a atmosfera com camada de ozônio. Mas o tempo vai passando e um outro estágio de vida que acontece. Então, um estágio com maior eficiência energética, ou seja, eu consigo absorver, respirar oxigênio junto com compostos orgânicos que eu vou me alimentar, e aí aqui eu tenho uma maior eficiência energética, muita energia sendo produzida, eliminando gás carbônico e água. Esses caras são os considerados heterótrofos aeróbio. Então, aeróbio porque respira, porque usa oxigênio para fazer o seu metabolismo. Fica fácil de entender assim com esquema, né, gente? Para quem está lá no Classroom, para quem está fazendo a sua resenha, a hora que chegar aqui, as páginas vão ser, ó, começa lá na 288, as primeiras células. Então, a 288, 289, 290, 291, e você vai ter esse esquema trazendo, né, o passo a passo de como a vida teria evoluído, de como a vida teria surgido no planeta Terra. Beleza? Então, o último estágio seriam os heterótrofos aeróbios, se alimentando de matéria orgânica dissolvida nos oceanos primitivos, respirando oxigênio, eliminando gás carbônico, e por isso eles são seres mais complexos. Assim a gente diz que inicia-se a vida tal como a conhecemos. Galera, para dar um exemplo para vocês de quem eram esses caras heterótrofos aeróbios, quem estava aqui na aula no dia que eu mostrei para vocês o fóssil que eu comprei lá no México? Lembra daquele trilobita? O trilobita era um cara heterótrofo aeróbio, ou seja, ele se alimentava de outros organismos, respirava o oxigênio lá embaixo da água, eliminava CO2. Então, aí sim a gente já tem uma vida com várias formas estabilizada, né? Já está ali pronta na Terra, respirando e fazendo processos que a gente chama de processos vitais. Beleza? Trilobita é um exemplo desses caras. Gente, até aqui, tudo bem, tudo certo, vocês estão vivos, estão entendendo? Tem alguma dúvida? Eu sei que essa matéria é bem puxada, tem bastante nomes, mas o livro, ele traz explicando para a gente de uma maneira mais clara do que talvez eu consiga explicar aqui. Tá tudo bem? Manda ali no chat para mim se vocês estão entendendo, se tá ok. Tá tudo certo, Tati. Quem tiver dúvidas pode perguntar também. Ficou claro para vocês a diferenciação entre biogênese e abiogênese e o porquê que o coacervado não é abiogênese? Ficou claro isso? Quem tiver bastante em dúvida pode assistir videoaulas sobre isso, no Descomplica, no Me Salva, no Jubilu, tem vários outros canais, no Khan Academy, tem vários outros canais que vão tratar sobre esse princípio da vida na Terra, tá bom? Beleza, ficou. Nada que umas horas estudando e raciocinando não resolva. Camila, conte comigo para isso. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar. Mas, de fato, galera, estudar, sentar a bunda na cadeira e ler, e assistir videoaula, e tentar fazer resumo, e tentar entender a matéria é a melhor forma, tá? Aprender dói, tá, gente? Aprender não é um processo que a gente fica na nossa zona de conforto. Aprender é uma constante sair da nossa zona de conforto, se provocar, questionar os autores, né? Nossa, mas eu não concordo com isso, eu não estou entendendo isso. E ler mais coisa para tentar entender. Isso é o processo de aprendizado de fato, tá bom? É estudar, é questionar, é sair da zona de conforto, é ter curiosidade, é perguntar-se coisas, beleza? Bom, e aí depois, com o surgimento desses organismos que são heterótrofos aeróbios, toda a vida terrestre fora da água vai ser permitida, tá bom? Vai ser possibilitada. Galerinha, eu tenho
um vídeo de 1 minutinho também para passar para vocês. Eu acho que fica bem legal complementar e finalizar a aula com ele, porque ele é um compacto, um resumão, que aí vocês vão ver, a partir da onde a gente parou, né, que são as células, as bactérias, a partir disso, como que a vida se desenrola depois, tá bom? E isso a gente vai trabalhar com mais calma, claro, em outros momentos. Vocês estão vendo aqui, né? Formação do nosso planeta. Formação da Lua. O resfriamento da Terra, surgimento, né, dos primeiros organismos, primeiras bactérias, produção de oxigênio, sai o oxigênio para a atmosfera. Os trilobitas. Vários seres vivos, né, são capazes depois de viver nesse cenário. Mamíferos, a ascensão dos mamíferos. Várias extinções aconteceram. A evolução, né, o processo de evolução, cognição do ser humano. Surgimento da ciência, da tecnologia, das diferentes culturas. Tudo isso acontecendo ao longo de milhares e milhares e milhares de anos nesse nosso planetinha Terra. Chique, né, galera? Fica muito mais fácil de entender quando a gente vê visualmente. Tudo isso, claro, compilou quase 13 bilhões de história, né, do nosso universo em 1 minutinho. Muitos processos podem ser trabalhados depois que a gente entende, né, como as coisas de fato vão acontecendo no passo a passo evolutivo. Tudo bem, galerinha? Tudo certo até aqui? Tudo certo. Beleza, então eu vou interromper a nossa gravação e eu quero dizer que